Vamos lá. A gente vai falar de RNA de interferência. O que é o RNA de interferência? Vejam, cada célula do nosso corpo, apesar de elas serem muito diferentes, elas contêm praticamente o mesmo DNA. Então, como cada célula sabe o que fabricar, né? Ela sabe através disso aí que vocês estão vendo, que é chamado de microRNA. Como é que ocorre isso? As células, elas deveriam ter um sistema de desligar as proteínas, porque senão elas não têm condições de poder fabricar a célula do jeito que ela é. E isso envolve um processo altamente complexo, chamado de silenciamento de RNA por microRNA, ou seja, RNA de interferência. E isso, professor Alessandro, demanda uma informação muito precisa. Ou seja, além de explicar uma coisa que o senhor não explicou e ninguém explicou até agora, como é que veio a informação funcional para criar as proteínas que separam os homens do macaco, o senhor também tem que explicar como é que foi criada a informação para desligar essa proteína, como é que ela foi editada certinho para poder sair da célula através da esportina e para poder ser levada pela argonauta para desligar o RNA mensageiro. Isso é um sistema muito avançado que requer uma informação muito precisa e que é uma informação palindrômica. Então vem a pergunta, como... Eu não vou nem perguntar do sistema, que eu tenho certeza que o senhor não sabe explicar, mas como mutações cegas e aleatórias que supostamente geraram as novas informações das proteínas que diferenciam homens e macacos, também produziram as informações exatas para silenciar cada uma dessas novas proteínas de acordo com o tipo de célula que precisa ser fabricado. Lembrando que essa informação precisa estar como palíndromo. Palíndromo, é a mesma informação indo e voltando. Vamos lá. Muito bem. Então, mais uma vez, né? É o que eu falei lá no começo. Um costume, né, de criacionistas é pegar. Aí você vai debater uma coisa. Aí ele pega um outro assunto que não necessariamente tem a ver com aquele assunto, ou que não precisa ser explicado, naquele assunto específico da evolução, e eles trazem para o debate, né? Então eles acabam fugindo do tema um pouco. A questão de como se originou a informação, mais uma vez, isso está em outro patamar de explicação, tá? Mas você tinha me perguntado sobre a questão das informações, como que elas surgem novas informações no genoma. Eu entendi, eu acho que a sua pergunta, aquela outra anterior que você fez, que de fato a gente pode dizer que existe uma origem de informação a partir desses eventos que eu mencionei. Neofuncionalização, a subfuncionalização é perda de função, então quando tem neofuncionalização é ganho de função, então os genes eles mudam de função. Tá? Existe eventos de genes que surgem a partir de sequências não codificadoras e mutações acabam fazendo com que aquela sequência não codificadora passe a exercer um papel codificador. Tá? Então esses mecanismos eles existem. Agora, a sua pergunta, olha, como que o pessoal às vezes não entende ali no chat, né? Mas isso daí está em qualquer livro-texto de biologia evolutiva, está em vários artigos, basta vocês pesquisarem que vocês vão encontrar ali. E aí você me perguntou, como que surge isso, todo esse processo do DNA, RNA de interferência e etc. A gente não precisa explicar necessariamente como que isso se dá no nível bioquímico. A gente não precisa explicar necessariamente como que isso se dá no nível bioquímico para entender que houve uma evolução da espécie humana. Da mesma forma, por exemplo, não precisa, porque o que a gente precisa é entender, porque a gente está fazendo uma reconstrução histórica. Tá? Agora, é claro, explicar cada detalhe de como teria acontecido modificações, alterações, por exemplo, em sistemas bioquímicos, isso daí é algo que poderia ser uma cereja, obviamente, do bolo a gente entender cada detalhe, mas muitos desses pontos que foram colocados, eles são absolutamente irrelevantes para se entender a evolução humana como um todo. Tá? Isso pode ser relevante para, se você quiser entender, sei lá, a origem do processo de transcrição e tradução, como que isso se originou, como que isso evoluiu, mas isso é outra história. Tá? É bem lá para trás da história da vida, não é na origem da espécie humana que a gente que é o tema do debate. Tá? Então, uma atitude muito comum de criacionistas fugir do tema. Então, ele pega e distorce, manda a pergunta para outro
para outro assunto que não tem nada a ver, tá? Então, esse assunto ele não é um assunto necessário, ele não é um assunto necessário, ele não é um assunto necessário para entender aspectos da evolução humana da forma como a gente tem trazido aqui. Veja, é até sarcástico você ver o professor Alessandro dizendo que não precisa saber de onde veio a informação, não precisa ter essas informações, dizer que é irrelevante para poder ter a certeza. Na verdade, que eles têm a certeza de que a evolução aconteceu. Por quê? Porque fica comparando osso, comparando bichinho. Fica comparando osso, comparando bichinho. Isso não faz o menor sentido. Porque quando a gente parte para a genética, é exatamente isso que vocês estão vendo. O professor Alessandro sem ter a menor condição de explicar nada. De explicar de onde é que vem toda essa informação extraordinária precisa. E é preciso sim explicar isso, Alessandro. É preciso explicar o RNA de interferência, o sistema de RNA de interferência e o de silenciamento dos genes. Vejam, a informação que eu falei não pode ser qualquer um, ela tem que ser na forma de palíndromo, ou seja, ela precisa ser lida tanto num sentido como no outro. E quando ela é produzida pelo RNA polimerase, que é um RNA específico para isso, quando ela é produzida por isso, ela é produzida de uma forma muito grande, como vocês estão vendo aí. E aí vai ter todo um trabalho de edição de várias proteínas que vão deixar essa informação exata, precisa, para poder a proteína argonauta ir lá e abordar e desligar. Por que é que isso é absolutamente necessário dizer o que como é que isso aconteceu, e é imprescindível. Porque quando você passa de uma espécie para outra, se foi gerada uma nova informação para uma proteína por um milagre que vocês também não sabem explicar, é preciso também gerar uma forma de desligar aquela proteína, porque senão ela vai matar o organismo, sendo fabricada indistintamente nas outras células. É um sistema muito preciso de desligamento. A gente está falando de uma precisão de informação altamente complexa. Só identificar até agora dessa informação chamada de microRNA, até 2014 já tinha sido identificado 17 mil sequências desse microRNA. É uma coisinha pequenininha que precisa ser precisa. Por quê? Porque cada um deles tem a capacidade de desligar vários ou ser desligado por vários. E não pode funcionar sem controle, sem um controle preciso de microRNA. Mas perceba que em 2021, só para os seres humanos, dessas informações que vocês não têm a menor ideia de como explicar, só delas para os seres humanos, já foram identificadas mais de 14 mil. Hoje essa conta já pode estar perto de 20 mil genes, informações precisas de desligamento e de silenciamento, que vocês não sabem explicar e que não pode ter surgido por mutação aleatória, porque senão o indivíduo morreria. Então, percebam, essa informação do microRNA que desliga as proteínas, é uma informação tão precisa que ela precisa ser literalmente editada. E nesse trabalho de edição, funcionam 8 proteínas, 6 para editar e 2 para transportar e para poder fazer aquilo que é necessário para a informação ser precisa para o desligamento necessário. E é algo tão avançado que os seres humanos ainda não conseguiram dominar, e também a gente não sabe como funciona o sistema total. Como é que a célula regula cada uma das células com a proteína necessária para ela ser do jeito que é? O senhor sabe responder? Eu tenho certeza que não sabe. Beleza. Esse negócio de RNA de interferência é uma beleza, rapaz. Os caras não têm a menor ideia de como responder. 3 minutos para uma tréplica do doutor Alessandro. Vai lá, Alessandro. Bom, beleza. Bom, deixa eu ver aqui, fiz algumas anotações. Você falou sobre a questão da gente ficar comparando só osso e bichinho, né? Você falou, por exemplo, sobre a questão de silenciamento de genes, né, que eles devem ser explicados. Ok, mecanismos de silenciamentos ocorrem, tá? Isso gera mudanças nos organismos, beleza? E você mesmo mencionou que nem sabemos tudo, né, sobre como que ocorre esse processo todo. Foi você mesmo que mencionou isso. E aí tamanha complexidade. Exato, mas aí, entenda uma coisa. O fato da gente, inclusive, não conhecer tudo sobre esses processos, aí por que você exige que todos os evolucionistas do planeta Terra saibam, né, ou pelo menos tenham publicado um artigo sobre tudo e explique absolutamente tudo? Não tem como, isso daí é uma falácia sua. Né? Quem exige isso é vocês. Saber. Não corte a minha vez, eu não cortei você. Ó, quero que o Galvão coloque uns segundos a mais aí. Tá? Beleza, vai. Então, olha só. Então, se a gente não explica algumas coisas, obviamente, porque você mesmo falou que a gente não conhece tudo,
ok? Para entender aspectos da evolução. Você fica comparando o osso, comparando bichinho. Corte minha vez, eu não dá a gente ficar comparando só osso e bichinho, né? Então, se a gente não explica, absolutamente irrelevantes. Criacionistas pegar comparando só osso e bichinho, né? Você vai debater uma coisa. Aí pega um outro assunto que criacionistas, corte minha vez, eu não para entender aspectos da evolução. Agora a sua pergunta era como que só osso e bichinho, né? Não precisa ser explicado. O pessoal às vezes não entende. Ele não é um assunto necessário. Tem que ter a menor condição de explicar nada. Costume, né, de criacionistas não precisa ser explicado. Você fica comparando o osso, comparando bichinho.